Povo de Deus, amados irmãos, Igreja de Cristo, nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Que a paz de Deus, que a graça e a paz eterna esteja sobre todos vós. Amém. Amados irmãos, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 12 de maio de 2026, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Nós vamos falar num assunto que subiu, ou que está no meu coração, sobre a necessidade urgente, irmãos, do mundo ouvir a voz da igreja como nunca antes. Nós estamos vivendo num tempo de afronta. O inimigo tem se levantado para afrontar a igreja do Senhor, como ele sempre fez, esse é o papel dele. Mas ele vendo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, e com essas ferramentas todas que ele tem, hoje ele tem procurado afrontar violentamente a igreja do Senhor, tocando naquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa esperança. Verdade. A nossa esperança de vida eterna. Ele toca, tem falsas doutrinas, homens que aprenderam, que tiveram a oportunidade de estar na escola do Espírito Santo, como professor, mas de repente desviam-se da fé. E outros argumentos, e outros meios, outras fontes, que não é aquela fonte teológica que desce direto de Deus para o coração da igreja. Nós temos essa ligação, irmãos, com a voz de Deus direto para a igreja. Não podemos esquecer disso. Quando eu vejo, irmãos, essas afrontas desfazendo aquilo que nós aprendemos, que é mais precioso. Tanto eu como Esther tivemos esse privilégio, e não é um privilégio comum, mas foi um dever que foi nos passado desde nosso nascimento. E já com história dos nossos antepassados, da igreja viva, Aleluia. Da igreja linda, da igreja que tinha uma esperança, de uma igreja que sabia Aleluia. o que estava fazendo. E hoje, irmãos, o inimigo tem se levantado para confundir as mentes, para trazer esse transtorno na mente de grandes multidões. Mas a igreja continua viva. Você, minha irmã e meu irmão. Por isso peço a ti, em nome de Jesus, vamos ser verdadeiras testemunhas. Uma testemunha, quando chamada para se pronunciar, ela está ali para defender alguém ou para condenar alguém. Nós estamos aqui para defender a igreja do Senhor. Mas nós defender a igreja do Senhor, sim, não estamos sozinhos. O glorioso Espírito Santo está conosco. Quando Jesus fez a promessa e nos nomeou seus discípulos, Atos 1:8, tão conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Sem esse poder a gente não pode fazer nada. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele diz, e ser-me-eis, ele nomeia, ele aponta, e diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, ali em Samaria, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, sem limite e sem tempo para encerrar esse ciclo. E nós ainda, como igreja, estamos aqui, sendo ameaçados, irmãos, de tantas maneiras diferentes. Satanás sempre tem novos argumentos.
E às vezes você imagina assim, não, mas isso aqui é impossível alguém desfazer, querer desfazer esse ponto central da igreja. Isso que é mais lindo da igreja, que é a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória, pois o inimigo quer desfazer. E ele consegue, em muitos corações, vencer. Por isso que eu preciso, irmãos, te dizer nesse dia de hoje, dia 12 de maio de 2026, te levanta, te coloca em pé e comece a testemunhar. Irmãos, a nomeação mais sublime que um servo ou uma serva do Senhor recebe aqui nesse mundo é ter sido nomeado testemunha dele. Verdade. Eu não preciso dizer, olha, eu sou o pastor fulano de tal todo dia para vocês. Mas eu preciso me apresentar perante este mundo como uma testemunha dele. Como alguém que não vai negar o seu nome. Não vai negar aquilo que nós temos certeza absoluta que foi nos ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Desde os nossos antepassados, que nós não conhecemos, desde o princípio da igreja, como os dos nossos antepassados contemporâneos a nós, que nós vimos com os próprios olhos, sentimos eles, vivemos com eles e vimos a mudança que tinha na vida deles e o que eles fizeram, o esforço deles, a renúncia que eles fizeram para se manter como igreja até a morte. E alguém se levanta hoje e tem a coragem de dizer que não, Jesus já voltou, que não vai voltar ninguém mais, que não existe inferno, que não existe inimigo. Irmãos, isso é uma provocação que só as testemunhas do Senhor podem defender aqui nessa terra, junto com o Espírito Santo. Te levanta a partir de hoje, pregue no teu púlpito, pregue lá no santuário ou aonde você estiver. Pregue a palavra da santificação. Anuncie a volta do Senhor. Mostre para o povo os sinais. O mundo precisa ouvir a voz da igreja. A igreja precisa ouvir a voz do Senhor e transmitir para este mundo que ainda a igreja do Senhor está aqui. Ela enfrentou, irmãos, muitos embates até aqui. Às vezes imaginando e olhando a história contemporânea, ou um pouco mais atrás. Mas como é que chegaram até aqui? Porque o Espírito Santo nunca deixou a igreja. O Eliezer de Deus nunca deixou a noiva, até chegar lá e dizer para ela, aí está o filho do meu Senhor. Chegou o dia do casamento. Queridos irmãos, quantas vezes a igreja parece que desapareceu, mas quando soprava sobre as cinzas, o fogo do Espírito, o vento do Espírito, lá estavam as brasas vivas, 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 vivas. Quando os discípulos foram presos, no capítulo 5, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, nós lemos que eles foram presos porque a igreja estava se desenvolvendo em Jerusalém, crescia e se multiplicava. E o anjo do Senhor chegou na cadeia pública de Jerusalém naquela noite e soltou eles. Versículo de número 19 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando-os para fora disse, olha a ordem que o anjo disse. Agora pense bem na ordem que o Espírito Santo está nos dizendo, o companheiro da igreja. Ele diz assim, o anjo para os que estavam sendo soltos, os discípulos, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Não deixe nada para trás. Falem tudo. Está no tempo, meu irmão, de tu te levantar
e sair dessa prisão que você se encontra, dessa acomodação, dessa religiosidade que nós vamos nos conformando, é a minha denominação, é a minha organização, enfim, vamos nos envolvendo com isso e deixamos de pensar em quem realmente somos, Igreja do Deus vivo. Que Deus, irmãos, nos instrua mais e mais cada dia. Verdade. Quando os inimigos da igreja viram que os sinais e maravilhas, as testemunhas de Cristo estavam fazendo muitos milagres, operando no nome do Senhor Jesus, eles pensaram, vamos prendê-los, que vamos acabar com esse povo. Mas quando prenderam os discípulos, mas quando foi de noite, o anjo do Senhor foi lá e soltou-os. E ainda disse, vão agora para o templo, e lá vocês anunciam toda a palavra desta vida. Quer dizer, anuncie tudo que o nosso Senhor Jesus faz, o que Ele fez, o que Ele faz. E não adiantou, eles não calaram, mesmo sendo perseguidos como nós hoje somos perseguidos, pela palavra que querem dizer ao contrário. Mas nós temos que anunciar toda a palavra desta vida. E vamos assim proceder, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é sorrateiramente que o inimigo persegue a igreja. Às vezes nós não percebemos, achamos que tudo está bem, tudo é amor, tudo é prosperidade, tudo é lindo, mas não é, irmãos. Nós temos que ter um olhar, o olhar que olha não para as belezas deste mundo. O mundo atrai, eu sei, atrai, é atraente, tudo que tem aqui, tudo é belo, mas tudo isso aqui está reservado para o dia do Senhor. Agora Ele criou, Ele formou, Aleluia. Ele plantou, Ele edificou desde antes da fundação do mundo um lugar para a igreja. E por esse lugar nós precisamos lutar. Por esta causa nós precisamos lutar. E ser-me-eis minhas testemunhas. Que nomeação, meu irmão. E nós não prestamos atenção. Apóstolo Paulo, quando estava preso em Jerusalém, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, você vai ver, quando ele foi preso e não foi mais solto nunca, de lá desceu para Cesareia, de Cesareia para Itália, para Roma, e lá foi decapitado. O Senhor disse, ele contou o testemunho de quando ele estava em Damasco, no dia do encontro dele com o Senhor. O que Ananias falou para ele? Com detalhes, ele disse, tu foste chamado para testemunhar tudo aquilo que tu tens visto e ouvido em toda a terra, para todos os homens. Paulo, como exemplo de igreja, ele Aleluia. Nunca voltou atrás. Não. Aleluia. Quantos que nunca voltaram atrás? Repito, talvez já disse nessa mensagem, mas repito. Olhamos para os nossos antepassados, homens pobres, famílias pobres, que renunciavam tudo e lutavam com toda a força, porque ouviam dizer, Jesus vai voltar. Aleluia. E quando nós morrer, quando for para a sepultura, nós precisamos estar limpo, pronto, porque Ele vai arrebatar também os mortos. Pessoas analfabetas, semi-analfabetos, simples. Essa mensagem, quando chegava, mudava toda uma comunidade inteira. Não só uma família, mas toda aquela comunidade. Mudava tudo. Verdade. Agora, alguém querendo desfazer esse evangelho, nós não vamos aceitar calados, irmãos. Abra tua boca e fale como testemunha. Tu és testemunha do Senhor. Tu foste chamado, nomeado para isso. Ser-me-eis minhas testemunhas. Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi outro que falou, mas foi o próprio Senhor, o nosso sumo pastor. Mas ser-me-eis minhas testemunhas.
Quem é a igreja para você? O apóstolo Pedro, ele olhou e viu a igreja. E ele escreveu assim, no capítulo 1, versículo 9 da primeira carta de Pedro, dizendo assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Como vamos nos calar, irmãos? Não te cale. Amanhã talvez você vai ouvir aqui uma mensagem para te deixar mais feliz e mais alegre. Mas essa mensagem de hoje é para me deixar preocupado. Pensando nessa tarde fria do dia 11 de maio, meu Deus, como testemunhas tuas, o que nós estamos fazendo? Nós somos ameaçados e não defendemos como testemunhas do Senhor essa causa nobre, santa e pura. Aleluia. Vamos nos calar diante disso? Não te cale, meu irmão. Aleluia. Não te cales, minha irmã. Faça a tua parte e o Senhor vai te abençoar, te dando paz, te dando alegria, te dando esperança, te dando coragem. E o Espírito Santo estará agindo na tua vida como nunca agiu antes. Você vai ver isso. Em nome de Jesus, eu estou te falando essas coisas. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Como somos gratos a ti. Aleluia. Pelo teu sublime amor, meu Pai. Pela glória que há na tua palavra. Pelos detalhes da tua palavra, Senhor. Também te agradecemos, Pai, que nós estamos aqui nesse tempo, chegando cada dia mais perto, mais perto, mais perto. Deus meu, eterno Pai, dá coragem para os teus servos, tira toda essa covardia de nós, meu Deus, esse medo, esse conformismo com as coisas deste mundo, e nos dá a força, meu Deus, um rosto, Senhor, que brilhe diante deste mundo, palavras que venham ser pronunciadas junto com teu Espírito Santo. Senhor, ajuda as minhas irmãs e os meus irmãos, consolando os corações tristes e abatidos. Levanta, Senhor, alguém do pó da terra, meu Deus, e dá força para ele se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Querido Deus, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que nós estamos te pedindo e te agradecendo. Amém e amém. Amados e santos irmãos, povo de Deus, fiquem firmes do Senhor, e querendo Ele, nós voltaremos amanhã.